Olá, queridos alunos do 7º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam todos muito bem-vindos à quinta aula da disciplina de História. E nessa nossa quinta aula nós vamos estar dando continuidade ao assunto América Espanhola. É importante lembrarmos que essa quinta aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020. Bem, quando falamos em América Espanhola, é importante termos como referência que América Espanhola é um termo histórico que foi constituído justamente para classificar os territórios no continente americano que foram colonizados pela civilização espanhola, que foram colônias de exploração de Espanha no passado. Ok? E nessa nossa primeira apresentação nós vamos falar sobre escravidão indígena e africana na América Espanhola, ou seja, no território americano que foi colonizado pela civilização espanhola. E eu trago também a vocês nessa primeira apresentação uma iconografia que faz referência justamente ao processo de escravização dos indígenas no território americano, mais precisamente as regiões que foram ocupadas e colonizadas pela civilização espanhola. Como vocês podem observar, nós temos aí espanhóis, que faziam a escolta desses nativos que viviam na região do território americano, com o intuito justamente de submeter esses indivíduos a longas jornadas de trabalho, ok? E inclusive o beneficiamento da própria civilização espanhola no que diz respeito à extração de matérias-primas e de beneficiamentos em geral que eram extraídos da região do território americano, ok? Colonizados pela civilização espanhola. É importante nós também reiterarmos que o espírito evangelizador da religião católica também levava os exploradores a querer conseguir novas almas para a igreja, Inclusive havia uma influência da Igreja Católica, uma influência direta da Igreja Católica no processo de colonização do Novo Mundo, das terras americanas, onde esses indivíduos da Igreja Católica eles pretendiam justamente ganhar almas, como era classificado, essa prática, esse exercício de conquista de novos fiéis para a Igreja Católica, e os próprios exploradores, os colonizadores, como são classificados, inclusive os que eram grandes detentores de terras, eles apoiavam essa prática da Igreja Católica, até porque havia uma parceria, diga-se de passagem, entre a burguesia e a própria Igreja Católica, os próprios representantes, membros da Igreja Católica. E é importante nós frisarmos que os indígenas eles eram catequizados, e grande parte abandonou os seus costumes e outra parte mesclou suas religiões com o cristianismo, inclusive. Então aí nós temos também uma importante referência, que é a referência da miscigenação religiosa que ocorre no território americano, mais precisamente nas colônias espanholas na América, e que era uma prática muito comum, diga-se de passagem. Ok? E na nossa segunda apresentação sobre esse contexto, é importante nós frisarmos que, em teoria, era proibido escravizar os indígenas, em teoria, ok? Mas não era exatamente o que ocorria na prática, porque, no entanto, na prática, os nativos eles eram capturados de suas comunidades e distribuídos entre os colonizadores para trabalhar nas minas, inclusive. Minas essas que ofereciam metais preciosos como o ouro, por exemplo, e até mesmo as pedras preciosas que eram muito famosas em diversas regiões do continente americano que foram colonizadas pela civilização espanhola. Essa prática de exploração e de trabalho nas minas existia entre os povos andinos, inclusive, e dava-se o nome de mita. Os colonizadores eles levaram doenças desconhecidas para os indígenas, como a varíola, segundo os relatos históricos, o próprio tifo, sarampo e gripes que faziam um grande número de mortos, tendo em vista que boa parte desses indivíduos que viviam, os nativos que viviam nesse território do Novo Mundo, na América mais precisamente, eles não tinham uma imunidade
capaz de combater essas infecções que estavam sendo inseridas gradativamente no território americano pelos colonizadores. Por isso, inclusive, que a varíola, o tifo, o sarampo e gripes, inclusive, eles acabaram por fazer grandes números de mortos, tendo em vista que esses indivíduos eles não tinham uma imunidade capaz, né, de combater esses vírus de forma eficaz. É importante nós lembrarmos ainda, quando falamos em colonização da América por espanhóis e processo de escravização indígena e africana, que os espanhóis apresentavam infinita vantagem bélica, inclusive, de armamentos, para ser mais preciso, na comparação com os povos nativos. E também souberam fazer alianças que jogaram as tribos indígenas umas contra as outras, que foi uma estratégia, inclusive, adotada pelos espanhóis para conseguirem ganhar força nesse território, no território brasileiro, no território americano, para ser mais preciso, né? E além de espadas mais robustas e da pólvora que esses espanhóis detinham, levaram cavalos para o novo continente, trouxeram, melhor dizendo, para o novo continente, que também é classificado como Novo Mundo, e passaram a deter imensa vantagem no campo de batalha. Dessa forma, os indígenas sucumbiram aos colonizadores. É importante nós frisarmos essa informação, obtermos essa informação. Inclusive, impérios inteiros foram destruídos, como os maias, astecas e incas, ok? A escravidão africana na América Espanhola não ocorreu de forma homogênea. No Caribe, populações inteiras foram dizimadas e substituídas pelos negros africanos. Entretanto, na América Andina, se registra o uso dos indígenas e dos negros africanos, de acordo com tarefa que deveriam desempenhar e o local onde deveriam trabalhar. Então havia toda uma organização por parte dos espanhóis no processo de exploração tanto da mão de obra indígena como da mão de obra escrava africana, que foi introduzida no território americano pelos espanhóis com o intuito justamente de obterem beneficiamento através da extração de riquezas naturais, principalmente minerais, ok? Como ouro e prata, pedras preciosas que, segundo os relatos históricos, se concentravam em grande proporção nesse território e que foram amplamente explorados, extraídos, melhor dizendo, pelos colonizadores espanhóis que se instalaram nessa região do continente americano. É importante frisar também, queridos alunos, que o território brasileiro foi uma colônia de Portugal. Então, o Brasil ele é caracterizado como América Portuguesa, ok? A América Espanhola, justamente outras regiões como México, a própria Argentina, ok? Colômbia, que foram aí colônias espanholas, ou seja, que foram territórios da América colonizados por espanhóis, aonde se instituiu um forte processo de expansão e utilização de mão de obra escrava, indígena e africana, tá certo? Então, nessa nossa aula de hoje, na quinta aula, nós vamos estar encerrando com essas características. Na sexta aula, nós vamos falar sobre sociedade colonial, como a sociedade colonial ela se compôs no território americano através da ocupação pelos espanhóis. Na nossa terceira apresentação, para finalizarmos a nossa aula, eu trouxe a vocês a bandeira da Espanha, né? As cores que prevalecem nessa bandeira são as cores amarelo e vermelho, como vocês podem observar, e foi uma das bandeiras bem utilizadas na antiguidade no território americano, nessas regiões que foram colônias espanholas por muito tempo e que foram regiões amplamente exploradas pelos espanhóis. Ok? Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de dar o seu like, deixar o seu comentário para que nós possamos fazer as nossas interações. Espero que todos tenham compreendido as abordagens sobre a América Espanhola e o processo escravocrata instituído nessa região, no continente americano. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.